Missa então de São Pedro em São Paulo. Eu convido a todos então para que de pé nós acompanhemos essa grande procissão de entrada com a imagem do nosso padroeiro São Pedro, todos os catequistas das comunidades, nossos coroinhas, ministros, a equipe litúrgica, o celebrante, presidente da celebração Dom Rafael e o concelebrante Frei Paulo Jackson. Com muita alegria cantemos. Na tarde desse sábado, dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo Apóstolo, Dom Rafael Biernaschi, o bispo da diocese, celebrando a missa da catequese das comunidades que pertencem à paróquia São Pedro. Dom Rafael, momento especial com as comunidades presentes, lotando a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Uma tarde muito importante para a paróquia São Pedro, porque estamos com os catequizandos, os jovens
Os jovens são as pessoas que estão sendo ligados a Deus através de seus pais, através dos catequistas. São Pedro foi ligado a Deus e São Pedro agora nos ajuda a prosseguirmos esta nossa ligação com Deus. As crianças, os jovens são muito importantes, pois é elas, sentindo-se amadas por Deus, que podem crescer no amor de Deus e colocarem a sua vida para a formação de futuras famílias, futura sociedade. Não queremos só colocá-las como futura, mas são amadas por Deus e cuidadas. E nós temos que cuidar de cada uma como Deus cuida, e como Deus está cuidando e manifestando isso através deste encontro, desta festa e desta missa. Por isso hoje foi um dia muito importante, uma tarde muito importante na paróquia São Pedro. A igreja lotou com os catequizandos das diversas comunidades, os pais, os catequistas. É um momento solene, é um dos momentos mais ricos da nossa festa. É o momento em que as famílias se reuniram, em que os jovens e adolescentes se reuniram, onde são tocados e evangelizados e onde a vida deles, já com esperança, vai sendo iluminada e também transformada e cuidada para que cada um se realize plenamente segundo o projeto de Deus. Bom, Rafael, o que falar desses dois apóstolos, Pedro e Paulo? Pedro e Paulo são as figuras, os fundamentos da igreja. São eles que foram tocados profundamente por Deus. Paulo era um homem conhecedor da Escritura, cumpridor de todas as leis. Paulo era um homem perfeito. Perfeito e, no entanto, matava, perseguia os cristãos. Somente quando Paulo é transformado misericordiosamente por Deus, ele compreende que não é a sua perfeição, mas a sua confiança no amor de Deus e a misericórdia de Deus que o restaura. Agora Paulo pode cuidar das outras pessoas como Deus cuida de Paulo. Por isso Paulo é uma figura importante. E Paulo logo compreendeu pelo Espírito Santo que todas as pessoas deveriam ser amadas. Pedro, um grande homem, fez todo um caminho para conhecer Cristo. É o caminho de todos nós. Ó, como nós demoramos para entender na nossa vida quanto Deus nos ama, quanto somos frágeis e como é importante compreender o amor de Deus e compreendemos a dignidade que nós somos. Assim como Pedro é digno, tocado por Deus, assim você e cada um de nós é digno e tocado por Deus. Por isso esses dois apóstolos colocam todo o fundamento da construção de nossas pessoas humanas. 2000 anos depois, estamos aqui sendo ajudados por Pedro e Paulo para que nós saibamos como Deus nos ama e cuidemos agora da dignidade da nossa vida para que cada um sinta este mesmo amor. Frei Paulo Moura, pároco da Igreja Matriz, missa da catequese presidida pelo bispo da diocese, Dom Rafael Biernacki. Nesse dia tão importante da Igreja Católica, os dois apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo. Sim, nesta celebração da missa paroquial da catequese, como eu falei, acredito que é a expressão maior de participação paroquial, quando nós reunimos com todos os catequistas da nossa paróquia, com os pais catequizando, com os coroinhas. O nosso presbitério é grande, mas não coube, né, os lugares, alguns tiveram que sentar até aqui no lado, na nossa pilastra, enfim. Isto é a Igreja de Jesus Cristo, isso é a Igreja Católica, por isso que é uma missa tão bela e ela se tornou mais profunda porque foi o Dom Rafael, nosso pastor, quem a presidiu. Então é o pastor que reúne as suas ovelhas, os seus cordeiros, como nos diz o Evangelho de hoje, da vigília de São Pedro e São Paulo, grande solenidade que vamos presidir neste domingo. São Pedro, padroeiro da nossa paróquia, e São Paulo, o padroeiro da nossa diocese, então presidida pelo nosso bispo. Então é a unidade da igreja, maior expressão de catolicidade, de comunhão, de paróquia. Estamos muito felizes. É elogiável essa disposição do Dom Rafael, que mesmo depois da missa parou para dar bênçãos para os fiéis. Sim, Dom Rafael, né, é um pai de fato, um pastor, né, muito querido, muito simpático, sempre rindo, sempre cumprimentando a todos, abraçando, abençoando. De fato, nós somos felizardos e felizes por termos um pastor tão querido e amado como Dom Rafael. Francisco Sim Júnior, catequista também aqui da paróquia São Pedro Apóstolo de Gaspar. Júnior, é uma alegria para vocês que trabalham com essas crianças, esses jovens, e ver que a igreja ficou lotada nessa data tão importante para celebrar São Paulo e São Pedro, padroeiro da nossa cidade.
Verdade, Jean, é uma data muito importante. Nós tivemos a nossa igreja aqui com toda a comunidade paroquial, todas as comunidades, as capelas presentes, com os catequistas, catequizandos, os pais. É a família catequese participando de mais uma celebração belíssima. E eu gostaria de ressaltar, Jean, a homilia do nosso bispo Dom Rafael. Que maravilha, maravilha mesmo, encantou as crianças, interagiu. Então está de parabéns Dom Rafael, que está fazendo todo o tríduo da nossa festa esse ano, e todo mundo que está organizando a nossa querida festa de São Pedro, tanto a parte litúrgica, religiosa, quanto os festejos lá embaixo. Da missa da catequese realizada na tarde desse sábado, dia 29 de junho, na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, presidida por Dom Rafael Biernaschi, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.